Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o oitavo ano. E o nosso assunto de hoje vai ser a independência das colônias espanholas aqui na América. Mas vamos falar um pouco também como funcionava essa sociedade colonial, o que vai causar a independência dessas colônias e os problemas econômicos e os problemas de guerra que a Espanha vai estar sofrendo. Então, isso tudo influenciando vai fazer com que muitas dessas colônias vão se tornar independentes. Vamos começar na qual a Espanha ela passava por um probleminha lá no início do século XIX, que primeiro já começou a ter seus problemas econômicos, tá? A América aqui já não produzia tanto ouro e prata como antes, quando eles chegaram aqui. E também nesse período a França vai arrumar vários inimigos na Europa, entre elas Inglaterra, Holanda e outros. E o que vai acontecer nessa história toda é que período napoleônico, a Napoleão Bonaparte ele vai invadir a Espanha no intuito também de invadir Portugal e vai botar até um dos seus irmãos como futuro rei da Espanha. E a Espanha, sob a dominação francesa, vai ter um pequeno problema porque ela não vai mais conseguir controlar aqui as suas colônias, que é muito grande aqui na América, que vai lá do México e pegava ali a metade da onde hoje pertence o território dos Estados Unidos, tá? Pertencia à Espanha, então era lá do México até lá embaixo na América do Sul, tudo aquilo ali pertencia à Espanha. Então, os que viviam aqui na colônia eram os crioulos e os chapetones. Os crioulos eram os filhos de espanhóis, eram os espanhóis nascidos na colônia, tá? E os chapetones eram os espanhóis nascidos na Europa. Como assim, professor? É porque naquela época não existia aquela coisa de o cara ser colombiano, ser boliviano, não. O que existia era o quê? Uma colônia única na qual aqueles que eram filhos de espanhóis, descendentes de espanhóis que nasceram aqui na colônia, eram chamados de crioulos. Apesar deles serem uma classe dominante, mas eles não conseguiam dominar a parte administrativa que era dada aos espanhóis nascidos na Europa. E isso vai incomodar muito. Então, muitas coisas vão acontecer que esses crioulos vão mandar seus filhos para universidades e vão mandar até para estudar na Europa. Ao chegar lá, eles vão ter contato com as ideias iluministas. E vai ter outros fatos, ou melhor, outros fatores que vão acontecer também na Europa. Por exemplo, além do iluminismo, aí vai ter aqui na América a independência das 13 colônias inglesas e também a Revolução Francesa. Então, todas essas ideias que está acontecendo vai contaminar esses crioulos, né, que moravam aqui, que eram comandados pelos chapetones. Então, cada um dentro da sua autonomia interpretou o iluminismo do seu jeito, tá? Um dos primeiros países a se tornar independente, claro que eu estou falando da América Espanhola, tá? Vai ser, por exemplo, o Haiti. O Haiti, apesar de não pertencer à Espanha, pertencer na realidade à França, tá? Ela vai ser, depois dos Estados Unidos, vai ser o primeiro país a se tornar independente. Só que o Haiti ele vai se tornar independente em 1808 e sendo sobre revolta de escravos, tá? Porque a maioria que moram no Haiti, tá? Eram escravos, era uma minoria muito pequena, assim, muito
pequena de brancos, tá? E esses negros vão se revoltar contra essa minoria branca e vão proclamar a independência do Haiti em 1808, tá? Tanto é que quando teve a Revolução Francesa, Robespierre chegou até acabar com a escravidão nas colônias. Mas quando Napoleão Bonaparte assume o poder, ele restaura essa escravidão. E por isso que o Haiti não vai aceitar e vai ter uma revolta de escravos, tá? Isso tudo vai até ter um pouco de medo, isso aqui na América, principalmente aqui no Brasil. No Brasil também existiam muitos escravos, que o número de escravos era bem maior do que o número de brancos. Então vai acontecer que muitos aqui no Brasil vão ficar até com medo que alguns escravos pegassem a ideia do Haiti e se revoltassem contra a minoria branca, mas não aconteceu. Teve algumas revoltas de escravos aqui no Brasil, mas nenhuma na qual conseguisse de repente uma independência de alguma região aqui ou fragmentasse aqui o Brasil. Agora, o que vai acontecer? Primeiro, vamos falar um pouco do México. O México ele vai tentar se tornar independente por duas vezes. Só que os camponeses eles vão ter apoio religioso, mas não vai conseguir o apoio dos crioulos que vão contra eles, tá? Primeiro vai ser o padre que vai lutar, que vão ser dois na realidade. Esses dois padres vão ser o padre Miguel Hidalgo e depois o padre José Maria Morelo, tá? Esses dois padres, eles defendendo os camponeses, vão tentar a independência da região ali do México, só que eles não conseguem, porque eles não têm o apoio da elite da colônia, que no caso são os crioulos, tá? Então os crioulos vão se juntar aos chapetones e vão acabar com essas revoltas. Tanto é que essa história desses dois padres, elas só vão ser reconhecidas anos depois que o México se torna independente, tá? Vamos lá. O México vai se tornar independente só em 1821, tá? Quando aí sim os crioulos vão se revoltar contra os chapetones e vão se tornar independentes, tá? E assim, essa coisa da independência da América Espanhola foi se espalhando pela América Latina, tá? Primeiro, vai pegar ali a América Central também, vários países vão se revoltar e vão se tornar independentes nesse período que vai ali no século XIX e no século XIX, finalzinho do século XVIII e início do século XIX começa a ter essas revoltas. E eles estão se aproveitando que a Espanha não pode reagir em relação ao que está acontecendo, porque ela estava sendo dominada pela França. Outros também libertadores, que tanto é que vão se tornar os libertadores da América, e esse nome dá até um nome de um campeonato aqui sul-americano, que é a Libertadores, né? A Libertadores da América, que muitos clubes aqui do Brasil gostam de disputar, e temos aqui vários campeões. Na realidade, é em homenagem a esses homens que lutaram pela independência aqui da América Espanhola. Temos dois aí, São Martins e Bolívar, tá? Esses dois eles foram responsáveis pela independência da América do Sul, tá? Bolívar, ele foi da metade da América do Sul para cima, para o norte, e para o sul foi São Martins. Teve algumas colônias, por exemplo, como o Peru, reconhece os dois, tá, como libertadores do seu país. Vou chegar lá. Aí muitos, né, que se tornaram libertos, eles foram se fragmentando, cada um se tornando um país, tá?
Mas aí Bolívar chegou a ter uma ideia de fazer uma América, espanhola, né? Mas uma América Latina unificada, sendo que cada crioulo tinha o seu interesse, tá? E outra coisa também que esses movimentos vão ser apoiados vai ser pela Inglaterra. A Inglaterra recém-industrializada, precisando vender os seus produtos industrializados, certo? Vê na fragmentação uma coisa bem melhor do que a América se tornar, a América Latina ali, espanhola, se tornar independente e um único país, tá? O interesse da Inglaterra, ela vai incentivar essa fragmentação, tá? Sendo que a América Espanhola vai se fragmentar nos interesses de cada crioulos que vão expulsando esses chapetones que dominavam essas regiões. Tanto é que tem um filme que eu sempre comento quando eu falo sobre esse assunto, é aquele filme com um ator até espanhol, Bandeira, que ele faz um filme que ele é o Zorro. Ele se torna o Zorro, né? Mas ele era criança e tinha assim adoração pelo Zorro como salvador daqueles camponeses. Mas se a gente for parar para pensar, e quem viu o filme, ou quem quiser ver o filme, é uma boa indicação, é o início do filme ali, mostra o Zorro, né, o primeiro Zorro lá, lutando contra o seu inimigo, que é um chapetone. E na realidade o Zorro é um crioulo. Então ele está brigando para expulsar esses chapetones ali daquela região. E aqueles meninos são fã deles, mas na realidade o Zorro não está nem aí para os camponeses. Ele quer, na realidade, expulsar esses chapetones para ele se tornar agora a liderança daquela região. Mas quem vê o filme interpreta como, poxa, o Zorro é um herói. Mas na realidade o Zorro é tão bandido quanto os chapetones, tá? Porque ele é um crioulo. Ele não está nem aí para os camponeses, se os camponeses estão bem ou está ruim. Para ele é expulsar os chapetones e ele dominar a região, tá? Quem quiser ver esse filme, A Marca do Zorro, se eu não me engano, com Bandeira, o primeiro filme, tá? Aí, o que vai acontecer? A Inglaterra, como eu falei, está apoiando essa independência e essa fragmentação. Bolívar tenta unificar pelo menos a América do Sul, mas não consegue, tá? Ela se fragmenta a si mesmo. Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, é em relação à independência do Uruguai. Por exemplo, o Uruguai era uma região que pertencia até o Brasil. Então, o Brasil vai lutar ali pela atual Argentina, que queria aquela região. Então, era até na época já, o Brasil já era independente, tá? Mas aí vai brigar com a Argentina, vai entrar numa guerra com a Argentina pelaquela região. A Inglaterra se mete na briga e faz o quê? Formar um novo país, que vai ser o Uruguai. Então é aí que, né, vocês veem aí a influência que a Inglaterra está tendo. A Inglaterra ela está tendo esse interesse no sentido de quê? De vender os seus produtos industrializados e dominar no sentido econômico toda a América Espanhola, tá? Outra coisa que vai acontecer também nessa época é que a Espanha, ela depois que acaba a invasão espanhola, ela vai pedir ajuda aos outros países para tentar recuperar as suas colônias, tá? Mas aí os Estados Unidos, com interesses também econômicos sobre aquela região da América, e faz o seguinte discurso, ó, América é para os americanos. Quem se meter com algum país independente aqui da América vai estar se metendo comigo. Então, vai ter algumas guerras, por exemplo, onde os Estados Unidos vai ajudar, por exemplo, Costa Rica. Costa Rica, por exemplo, hoje é um protetorado dos Estados Unidos. E naquela época, a Espanha quis manter aquela região e os Estados Unidos entra em guerra ali com a Espanha e vence. Outro foi Cuba, também, na qual os Estados Unidos vai ajudar a expulsar esses espanhóis aqui, da América ali, da América Central. Cuba chega até
querer ser o protetorado também dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não quis, tá? Então, esses países aí se tornam independentes e espero que vocês tenham entendido aí quem são os crioulos e os chapetões, tá? E a América Espanhola se torna independente. Com a ajuda desses camaradas aí que eu acabei de falar, entre eles, que são os principais, na mais aqui da América do Sul, que é Bolívar e São Martins. Tá? Esses dois que são reconhecidos como os libertadores da América. Tá? Então, faça os exercícios agora aí do livro, tá? Dessa parte aí do livro, e depois a gente vai corrigir esses exercícios, tá bom? Depois eu vou botar aí algumas fotos não, pinturas, né? Que naquela época ainda não existia foto desses heróis como Bolívar, São Martins, tá? E outros, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula e até a próxima videoaula.